Abra sua Bíblia comigo, Gálatas, capítulo 4. Verso 8. Para nós continuarmos essas ministrações a respeito da vida e da morte. Gálatas, capítulo 4, verso 8. Amém? Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses que por natureza não o são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Guardais dias e meses e tempos e anos. Receio de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. Sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. Irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendestes. E vós sabeis que vos preguei o Evangelho, a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelastes desprezo, nem desgosto. Antes me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Que é feito, pois, da vossa exultação? Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para vos dar. Tornei-me, porventura, vosso inimigo por vos dizer a verdade? Os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco. Meus filhos, por quem de novo sofro dores de parto, até ser Cristo formado em vós, pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Pode sentar. E eu gostaria de pedir aos irmãos uma coisinha. O seu celular esteja desligado. Desligado. Certo? Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, meu querido. Nós temos que ter respeito, reverência. E a sua Bíblia aí no papel. Tá bom? E, por favor, só levante se você precisar. Extremamente necessário. Sabe por quê? Nós estamos ministrando algumas palavras a respeito de vida ou de morte. E tem coisinhas, às vezes, muito pequenas, que podem nos levar à morte. Sabia disso? Às vezes nós damos valor às coisas grandes. Eu me preocupo que pode me matar alguma coisa muito séria. Alguma coisa muito grande. Mas as coisinhas pequenas, as raposinhas, a Bíblia diz, elas tiram a nossa bênção e nos levam, muitas vezes, à morte espiritual, sem que nós possamos perceber. Então, nessa noite, em nome do Senhor Jesus, está repreendido toda resistência à palavra. Amém? Você rejeita aí no seu coração todo o sono, toda a resistência, porque nós temos mais uma parte dessa bênção de Deus sobre as nossas vidas nesta noite. Amém? Vamos lembrar e relembrar? Nós começamos há 3 semanas atrás ministrar sobre vida de Deus. Diga assim: eu preciso da vida de Deus. Amém, irmãos? Nós falamos de vida ou de morte. Quem estava aqui lembra. Aquele irmão ofendido, que não perdoa, que morre aos poucos, como um cadáver. E às vezes ele fica pensando que morte física é o mais sério. Mas nós começamos a aprender que o pior é a morte espiritual. Amém? Nós precisamos da vida de Deus. Depois nós vimos a questão de nós envelhecermos na nossa vida espiritual. Diga assim: eu preciso andar em novidade de vida. Amém, irmãos? A gente deixa de orar, a gente deixa de ler a palavra, a nossa fé esfria e nós vamos aos poucos morrendo. Isso acontece quando nós deixamos a vida com Deus para 2º, 3º, 4º plano. Se der eu vou, se der eu faço, se der eu oro. E as pessoas vão morrendo sem perceber, viram mortos-vivos. Isso foi na outra semana. E depois nós vimos a respeito dos limites de Deus. Diga assim: os limites de Deus são para a minha proteção. Amém, irmãos? Nós falamos a semana passada sobre doença.
Os limites de Deus nos livram das doenças. A verdade da palavra nos livra do mal. Amém? E hoje nós vamos ver mais uma coisinha. Diga assim comigo. Contaminação traz morte. Amém? Quem aqui quer viver muito tempo? Diga amém. A gente quer viver até ficar velhinho, mas depois que fica velhinho, fala, ai, mas estou tão velho, está tudo doendo. Mas todo mundo quer viver muito, né? Ninguém quer morrer novo. Então, nós vamos aprender algumas coisas hoje. Mas, em primeiro lugar, antes de nós começarmos esse assunto, eu gostaria de dizer uma coisa para você, meu querido. Essa palavra é para quem quer seriedade com as coisas de Deus. Quem quer andar direito. Porque, às vezes, nós começamos a perceber alguma característica de morte na nossa vida, algum cheiro de morte, e nós acostumamos com esse cheiro de morte. Nós começamos a caminhar com Deus, Ele nos resgata, nos livra da morte, do mal, da morte eterna, nós somos salvos, a gente fica naquele doce, lua de mel com Deus. Aí as coisas vão acontecendo, o tempo vai passando, às vezes a nossa vida vai ficando mais tranquila, nós vamos acertando algumas coisas, ou às vezes a nossa vida está muito atribulada, eu não consigo acertar, e nós vamos deixando a contaminação entrar na nossa vida e nos matar o restinho de vida que ainda tem. Então nós precisamos entender que nós necessitamos dessa palavra para nos manter vivos. Amém, querido? A palavra de Deus é alimento para as nossas vidas. E se nós recebemos esse alimento e aceitamos e dizemos, Deus, muito obrigado, porque é isso que eu precisava. Ah, irmãos, não tem homem nenhum, nem capeta nenhum que te resiste. Não tem nada que vai impedir o mover de Deus e o sobrenatural na sua vida. Amém? Mas é preciso, em primeiro lugar, que eu entenda que a morte espiritual é algo muito mais sério que a natural. É preciso que eu entenda que o meu coração tem que ser curado das mágoas, que eu preciso deixar para trás. Pensa comigo uma coisa. Se Jesus, diante de tudo que nós fazemos de errado, Ele fosse ficar magoado conosco, igual nós ficamos magoados com as pessoas, o que seria de nós, irmãos? O que seria de nós? Nós já teríamos sido exterminados pelo inimigo. Então, nós precisamos entender que quando nós nascemos de novo, aceitamos Jesus como Senhor, nós temos que parecer com o nosso Senhor. Nós temos que parecer com o nosso Pai. É tão engraçado, né? Que às vezes os filhos parecem tanto com os pais, que pega até os defeitos, mas Deus não tem defeito. Então nós temos que ser parecidos com o nosso Deus. E uma coisa maravilhosa no nosso Deus é o perdão, é a misericórdia. Amém, querido? É por isso que você está aqui. A Bíblia fala que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E nós teimamos em não perdoar, nós teimamos em não liberar as pessoas em perdão, nós teimamos em lamber ferida. Esses dias o Negão, que é o cachorro que fica ali, o filho mais novo do pastor, ele está com a pata machucada, está tão feio, está dando até dó. Até os meninos hoje estavam lá, ai, tadinho do Negão. O que nós tivemos que fazer para que ele não lambesse a ferida, para que a ferida desse uma melhorada, né, Clebinho? Primeiro o Clebinho veio, deu umas injeções, deu vitamina, não sei o quê. Aí, pôs aquele abajur que ele treina no pescoço dele, não sei como é que chama aquilo lá. É que é? Colar, não sei. Aí é chique. Colocamos. Ele ficou desesperado. Mas porque senão ele ia lamber a ferida. Irmão, às vezes Deus tem colocado um colar daquele em você para que você não fique lambendo a ferida. Para que você não fique com dó de você. E Deus tem feito isso conosco para que nós possamos deixá-lo tratar a nossa ferida. Para que nós possamos deixá-lo curar a nossa ferida. Para que nós possamos deixar Deus fazer algo novo em nós. Amém? Você prefere vida ou morte, irmão? Aleluia. Então tá bom. Então primeiro você sobrevive a essa palavra, já vai ser muito bom. Abre o seu olho, melhora a carinha, que vai dar tudo certo. Se você dormir, você vê que o irmão está dormindo, cutuca ele. Tá bom? Vamos lá? Primeira coisa que eu quero ver com os irmãos. Vamos no verso 15. De Gálatas. Gálatas 4:15. Amém? Está aberto aí?
Que é feito, pois, da vossa exultação? Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para nos dar. A primeira coisa que acontece com quem está contaminado, os caminhos para a morte, é o esfriamento do amor com relação àqueles que cuidam de você. Eu já disse isso aqui algumas vezes. Nós precisamos entender que aquele que é meu líder, que é meu pastor, aquele que cuida de mim, aquele que me acompanha, se eu estou sendo contaminado pelo inimigo, a primeira coisa que acontece é eu ficar com raiva dele. E aqui Paulo fala que quando ele chegou, as pessoas gostavam muito dele. Se fosse preciso, arrancava o olho para dar, para que ele enxergasse bem. E hoje, o povo está esfriando com Paulo, e é isso que ele diz. E eu quero trazer para a nossa vida hoje, como está o seu sentimento com relação à sua liderança? Como está o seu sentimento com relação aos seus pastores? Como está o seu sentimento com relação aos seus pais, às autoridades constituídas sobre a sua vida? Ah, indiferente, está contaminado. Está morrendo? Ah, magoado, já está mais perto da morte. E Paulo diz, o que aconteceu com vocês? Que naquele tempo que eu comecei a pregar a palavra para vocês, que vocês foram salvos, vocês me amavam, vocês me respeitavam. E hoje, no momento que você estava no apuro, que o seu líder te acudiu, ele era um amor para você. E hoje ele é seu inimigo quando ele manda mensagem perguntando por que você não apareceu na igreja? Paulo diz isso. E eu quero que você faça aí no seu coração uma análise, um termômetro. Está mais morto ou está mais vivo? A contaminação entra e o amor esfria. E a dúvida é plantada no coração. Isso é a primeira coisa que acontece com aquele que está contaminado. Ele começa a esfriar o amor pelas pessoas que cuidam dele, pelas pessoas que estão em volta dele. Ele já não se preocupa, ele já não ama, ele já não se mexe mais para ajudar, para acudir, para estar junto. Ele fica frio. O amor vai acabando. E Paulo pergunta o que aconteceu. Aí no lugar do amor vem a desconfiança, o medo, a dúvida. Vai esfriando o amor. Diga assim, eu preciso vencer a contaminação. Amém, irmãos? Isso é um caso sério de morte. E tem muitos mortos espirituais contaminados, morrendo no último suspiro. Acontecendo isso aqui. Vamos lá no verso 17 agora comigo. Os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. O segundo sinal de contaminação para a morte é a inclinação para outros mestres. Paulo aqui não estava enciumado com as pessoas que estavam puxando o saco do povo. Eu vou traduzir para você essa palavra. Aqueles que ficam fazendo favor para vocês, ficam puxando o saco de vocês, eles não estão fazendo isso porque eles amam vocês. Eles estão fazendo isso para afastar de mim, que tenho pregado o evangelho a vocês, e para ter favor de vocês. Porque eles são interesseiros. A tradução é isso. E aí o que tem acontecido? Paulo fala com o povo, não que eles não pudessem ouvir outros, ele não estava enciumado, mas simplesmente porque eram falsos mestres, doutrinas errôneas, doutrinas parciais, doutrinas de demônios, doutrinas carnais. Olha aqui em mim, não é para olhar nos céus. Você está entendendo, querido, que nós precisamos buscar a vida e não a morte? A contaminação do rebanho do Senhor nesses últimos dias tem trazido morte. Nós precisamos entender o que é verdade e o que é mentira. Eu quero te trazer à luz uma coisa. Hoje em dia está na moda dizer a palavra heresia. As pessoas que dizem sobre heresia nem sabem o que isso significa.
E eu vou trazer um estudo para você aqui sobre heresia, para que você entenda quando uma pessoa disser, está pregando heresia. O que é heresia? Falsos mestres que pregam falso, mentiroso, enganoso para ter facilidades do povo de Deus. Semana passada eu disse aqui, os pastores que pregam isso dessa maneira, buscando ovelhas em outro rebanho, são pastores que estão enchendo o seu bolso e enchendo as igrejas e enchendo o inferno, porque as pessoas estão sendo seduzidas pelo agrado, pela puxação de saco. Por que eu estou dizendo isso? É uma das coisas que tem matado o rebanho de Deus. Contaminação. Vamos no 19. Meus filhos, por quem de novo, diga comigo de novo, sofro dores de parto até ser Cristo formado em vós. Um terceiro sinal de contaminação para a morte é que tem que gerar de novo. Já era nascido. Paulo fala aqui aos Gálatas, já há algum tempo, ele estava caminhando com esse povo, ele já tinha tido dores de parto, de oração, de pagar preço por esse povo, e o povo voltou a estaca zero, porque estava sendo contaminado. E nós muitas vezes, queridos, voltamos a ser bebês na fé, criancinhas infantis, inconsequentes, porque nos contaminamos. E nessa noite, nós precisamos escolher a vida, irmãos. Porque às vezes é muito fácil para a nossa carne escolher a morte. Sabe por quê? Nós estamos achando que estamos abafando. Nós estamos achando que é só uma palavrinha. E aqui Paulo fala dores de parto. Quem aqui das mulheres já teve parto normal? Levanta a mão. É gostoso? Ai, que delícia! Se eu precisasse, eu teria 10 partos normais. É assim? Irmão, assim é gerar uma alma. As pessoas hoje em dia que contaminam o rebanho não sabem o que é gerar uma alma. Eles querem almas prontas. E Paulo diz, vocês foram contaminados. Porque eu estou de novo sofrendo dores de parto pela tua vida. Você caminhava tão bem. Você já estava maduro. E mais para frente, no outro versículo aqui, no outro capítulo, vai lá comigo, no capítulo 5 de Gálatas, verso 7. Que continua essa colocação, 5, 7. Fala assim, vós corrieis bem, quem vos impediu de continuar a desobedecer a verdade? Olha aqui para mim, irmão, eu quero te fazer essa pergunta hoje. Você estava indo bem, irmão? Quem te impediu de continuar obedecendo a verdade? Quem? Quem? Que você aceitou que o diabo colocasse no seu caminho para te contaminar? Quem? Paulo pergunta ao povo da Galácia. Toda criança saudável cresce naturalmente, amém? Se a criança deixa de crescer ou interrompe o crescimento, ou alguma coisa muito desordenada, o que acontece? Tem um problema. E além de Paulo ter que gerar o povo de novo com dores de parto, ele teve que fazer eles crescerem, porque eles estavam retrocedendo. Diga assim, eu preciso da vida de Deus. Amém, irmãos? É muito fácil apontar o dedo e dizer, não falaram o que eu queria ouvir, não fizeram como eu queria, eu não penso assim, estão pregando heresias. Quando nós somos retardados mentais, espirituais, nós estamos com o nosso crescimento atrasado, nós estamos com o nosso crescimento parado,
E Paulo diz, o que foi que fez vocês pararem? Vocês estavam indo bem, vocês corriam bem. O crescimento de vocês estava muito bom. E eu quero fazer essa pergunta para você hoje, meu querido. Presta atenção. O que tem contaminado a sua vida, que não te deixa crescer, que não te deixa caminhar, que te faz parar, que te faz muitas vezes retroceder? Nós precisamos ser limpos de toda corrupção, de todo pecado. Sabe o que vai acontecendo, os sintomas da pessoa que deixa de crescer espiritualmente? Ela não consegue mais ler a palavra. Ela não consegue mais orar. Ela não consegue ser assídua na igreja. Ela perde o vigor espiritual. Qualquer probleminha que ela tem, ela cai. Sabe por quê? Foi contaminado. Se deixou contaminar. Eu estou aqui diante de adultos na fé, que se tornam bebês novamente, porque se deixam contaminar. Ninguém te força a ser contaminado. Você se contamina porque você quer. Você não é um bebê, você é um adulto. Eu escolho me contaminar. Eu escolho minhas companhias. Eu escolho minhas conversas. Eu escolho minha roda de amigos. E no 5:9, vai lá comigo. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Você não precisa pôr uma xícara de açúcar, uma de farinha e uma de fermento para fazer um bolo. Você coloca xícaras de outras coisas, mas fermento você põe uma colherinha. E assim é a contaminação no meio do rebanho. Uma pessoa agindo com a heresia, uma pessoa que passa adiante uma conversa, ela contamina todo o grupo que ela faz parte. Uma pessoa que anda em pecado, induz o outro a pecar, é muito mais fácil ela levar o outro a pecar do que levar o outro a ser santo. E aqui Paulo fala, um pouco de fermento leveda toda a massa. Uma conversinha, muitas vezes pode te levar para o inferno. Uma observação, uma palavra, uma atitude. Hoje eu não dei conta. Amanhã eu venho. Amanhã eu faço. Hoje eu não dei conta de resistir, pastora. Hoje eu não dei conta de orar. Hoje eu não dei conta de buscar ao Senhor. Amanhã eu vou. Hoje eu não dei conta de disciplinar os meus filhos. Hoje eu não dei conta de organizar a minha família como homem. Hoje eu não dei conta de ser uma mulher sábia. Amanhã eu vou. Eu quero dizer que talvez amanhã seja tarde demais. Nós não sabemos, nem daqui 1 minuto, o que vai acontecer. E nessa noite, meu querido, eu quero te chamar a escolher a vida. Talvez você não esteja gostando disso. Mas eu não estou aqui para você gostar. Eu estou aqui para entregar o recado de Deus para a sua vida. Escolha a vida. Para de brincar. Para de brincar. Um pouquinho de contaminação, um pouquinho de pecado, um pouquinho de más companhias, um pouquinho de conversinha fiada, leveda toda a massa. Porque se você resolver se contaminar e fosse para o inferno sozinho, o problema é seu. O problema é que um que se contamina, que escolheu se contaminar, ele arrasta uma multidão. E eu quero te dizer uma coisa, meu querido, se você é um desses, Deus vai requerer o sangue de cada um de você. Inferno queimando para a eternidade não é nada bonito. Se você quiser, eu te dou um estudo sobre como que é o inferno. Eu preferia te ensinar como é o céu. Mas parece que não é isso que o povo de Deus está almejando. Então, nesta noite, nós precisamos acordar. Deus está nos dando um sacode hoje. Se você está aí morrendo, o problema é seu. O que Deus manda, eu faço. Escolha a vida, irmão. Para de ser um morto-vivo contaminado, que onde você chega, você cheira morte,
e passa a morte para as pessoas. Na sua casa você passa a morte, na sua família, na igreja, no seu trabalho. Escolha com quem você anda. Escolha o que você vai falar. Escolha o que você vai ouvir. Escolha o que você vai ver. Você tem inteligência para isso? Creio que sim, é para ter. A não ser que esteja acontecendo como Paulo disse. Parou de crescer. Parou de obedecer à verdade. E aqui ele fala das pessoas que acham que a contaminação não é nada. Eu quero me deter a isso. Sabe o que acontece? Quando apareceu a AIDS, as pessoas no começo achavam assim, não, isso aqui só acontece com o vizinho. Eu vou continuar minha vida errada, promíscua. Não tem importância não, em mim não pega. E nunca, como no começo, que o povo não se cuidava, tanta gente foi contaminada. E eu quero te dizer que a contaminação, ela é igual à AIDS. Às vezes ela é silenciosa no começo. Às vezes ela não se manifesta na hora. Mas quando nós chegarmos no dia do julgamento, na volta de Jesus, vai aparecer. Então é melhor consertar antes. É melhor se purificar antes. É melhor cuidar antes. Porque nós somos pessoas adultas que podemos escolher a vida ou a morte. Talvez eu vou morrendo aos poucos. Talvez eu morro de uma vez. Às vezes tem gente que pergunta assim, nossa, pastor, o que está acontecendo? Por que tal irmão sumiu? Sabe por quê? Porque ele morreu de uma vez, às vezes. Ou às vezes não foi morte súbita, foi morte lenta. Porque ele foi se contaminando, foi se contaminando, foi se contaminando. Escolheu se contaminar. E aí quando ele morreu, aí os irmãos enxergaram. Eu quero te dizer uma coisa, meu querido. Eu tenho zelo pela tua vida. Eu estou aqui como pastora, pastoreando você. E por isso, hoje faz um mês que eu estou te alertando a isso. Cuidado. Cuidado. Cuidado onde você pisa. Cuidado com quem você anda. Cuidado o que você faz. Você pode mentir para o pastor, para a pastora, para o seu líder, para a sua esposa, para o seu esposo, para o seu filho, para o seu pai. Deus sabe todas as coisas. Abra sua Bíblia para a gente encerrar. 1 Coríntios. O pessoal pode subir. 1 Coríntios capítulo 5, verso 9. Primeira Coríntios 5, 9. Amém? Já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Refiro-me com isto, presta atenção nisso aqui, irmão. Não é de hoje. Refiro-me com isto, não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras. Pois nesse caso terias que sair do mundo. Tinha que ir para a órbita, né? Sair da órbita. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que dizendo-se irmão, presta atenção nisso, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, vai prestando atenção se é com quem você está andando. Porque se for, se você quiser viver, tem que ser hoje que tem que parar. Eu vou ler de novo. Dizendo-se irmão for impuro, diga comigo, impuro, avarento, idólatra, maldizente, fala maldizente de novo, beberrão, roubador. Amém, irmãos? Com esse tal, nem ainda
Sabe o que ele quer dizer de não comer com essas pessoas? Não ter intimidade com essas pessoas. Não andar com elas. Não entrar na casa delas. Não escutar a conversa delas. 12. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Não é isso que você está fazendo, irmão? Julgando o irmão, julgando seu pastor, julgando sua pastora, julgando seu líder. Não é isso que você está fazendo, irmão? É isso que Paulo está falando aqui. Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Não é a pastora Marta que está falando isso. É a Bíblia. É a palavra de Deus. Deu para entender como que a coisa funciona? Um pinguinho de fermento. Uma companhia errada. Uma olhadinha na pornografia. Uma olhadinha para a mulher do outro. Uma olhadinha para o marido da outra. Leveda toda a massa. Apodrece tudo. Não sobra nada limpo. E eu quero te fazer essa pergunta: com quem você tem andado? Com quem você tem conversado? Qual é a roda que você tem participado? Que tem te matado e você não consegue nem participar do que é digno e de crescimento para você? Presta atenção, meu querido. Nós não podemos servir a dois senhores. E não é só dinheiro. São outras coisas. Ai, mas é meu amigo. Vou ler de novo. Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Ai, mas eu tenho relacionamento com essa pessoa há tanto tempo. É, irmão? Você quer vida ou morte? Impuros, idólatras, avarentos, roubadores, maldizentes. Falou mal de alguém? Não é ninguém para você andar. Falou mal de alguém? Chuta que é laço. Não toma cafezinho, não. Vida ou morte? A contaminação mata. Nós temos que escolher. E Deus não vai escolher por nós, porque Ele está nos ensinando. Você prefere vida ou morte, irmão? Você prefere vida ou morte, irmão? Então caminhe para que tenha vida. Se limpe da contaminação, da podridão, da morte, da sujeira, da mentira, do pecado, do engano. Tá ruim, né? Essa palavra. Por que eu vim hoje? Por que eu não fiquei lá em casa dormindo? Sabe por quê? Porque Deus não quer que você vá para o inferno. Porque Deus não quer que você seja uma alma que se perca. Por isso que você está aqui hoje. Quero dizer aos homens: se você tiver qualquer coisa de pornografia na sua vida, no seu celular, sua esposa pode não saber, mas Deus sabe. Porque eu nunca vi tanto caso como eu estou vendo nesses últimos dias. E eu quero dizer para você: você vai para o inferno. Você vai para o inferno. Isso é traição, adultério. E os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Nem os impuros, nem os maldizentes, nem os beberrões. Se há algum vício ainda na sua vida, irmão, larga para ontem. Porque senão você vai pro inferno. Estando dentro da igreja, pastora. Você anda com maldizente, você fala mal de nós? Fala mal do seu irmão? Fala mal da sua família? Fala mal das pessoas? Ou então só escuta falarem mal e fica lá escutando para saber como que é, por curiosidade pecaminosa? Você vai pro inferno! Você vai pro inferno.
E o seu sangue, Deus não vai requerer de mim. Porque eu estou te avisando. Então, nesta noite, você que escolheu a vida, fique de pé. Agora, você que quer morrer, você pode ficar do jeito que você quiser. Nós vamos orar nessa noite. Porque não estamos em tempo mais de brincadeira. Não estamos em tempo mais de pessoas que nos obsequiam, que nos fazem favores, que nos puxam o saco. E pregam o evangelho açucarado, que é mentiroso. Isso sim é heresia. Porque passou da hora de nós consertarmos. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais.